Olá, estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente, a Catedral Evangélica de São Paulo. Todos são bem-vindos a esse tempo de estudo, aprendizado e, o que é mais importante, um tempo precioso de reflexão e crescimento na fé. Também são convidados para as nossas aulas presenciais neste mesmo horário na igreja. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo dom da vida e por esta oportunidade de estudo da tua palavra, por meio da qual o Senhor fala conosco. Então pedimos que apliques às nossas mentes e corações o significado profundo do ensinamento desta manhã, e que esta reflexão se transforme em bênçãos para todos os que vierem dela participar. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Neste espaço, desde o mês de agosto, a nossa escola dominical vem trabalhando o tema da mutualidade. Nesta toada, nós iremos até o final de novembro para vencer um ciclo de 17 lições. Esta é a 10ª lição desta série de estudos, que tem como tema principal a mutualidade cristã, um princípio que se baseia na ideia de que os cristãos devem servir e apoiar uns aos outros como membros do corpo de Cristo. A expressão uns aos outros, muito utilizada na Bíblia, tem o propósito de ensinar como os cristãos devem se relacionar. Há pelo menos 36 imperativos da mutualidade no Novo Testamento. Então nós podemos afirmar que a mutualidade cristã é um estilo de vida completamente alinhado com o Novo Testamento. Trata a respeito das coisas que os cristãos fazem uns com os outros e uns em favor dos outros, para expressar o mútuo amor e a unidade que devem existir no corpo de Cristo. Mas não apenas isso. Não trata somente do que os cristãos fazem, mas também o que os cristãos evitam fazer uns aos outros, a fim de preservarem este tão desejado ambiente de amor e de unidade. Em aulas anteriores, tratou-se aqui de amor uns aos outros, de acolhimento, de saudação, de cuidado, de sujeição, de encorajamento, de perdão, de edificação de uns para com os outros. Na sequência de hoje e daquilo que já foi visto, nós conversaremos sobre o imperativo instruam-se uns aos outros. O texto básico é Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 17, mas destacaremos aqui apenas o versículo 16. Diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Paulo começa esse 3º capítulo de Colossenses lembrando àqueles que já ressuscitaram em Cristo que esses devem buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está à direita de Deus, não nas coisas que estão na terra. E do versículo 5º ao 11º, ele dá uma série de instruções aplicáveis a cada um de nós individualmente. Ou seja, ele trata de algo particular, sobre a nossa luta contra o pecado. Ou seja, eu comigo mesmo. Mas do versículo 12 ao 17, já falando aos eleitos, ele elenca aproximadamente 20 orientações de como devemos viver uns com os outros na igreja. Na visão de Paulo, o lugar dos cristãos era na igreja, ou seja, não havia cristãos desigrejados
como nos dias atuais. Estas seriam, portanto, as regras de engajamento na igreja, ou seja, regras para a vida em comunidade. Paulo sentia essa necessidade, uma vez que naquela época, assim como hoje, havia problemas e conflitos a serem resolvidos na igreja. Neste versículo 16, lido, ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Por que a palavra de Cristo e não a palavra de Deus? Por um detalhe, porque a essa altura, quando a carta aos Colossenses foi escrita, lá por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo, o Novo Testamento ainda não estava formado. Apenas os primeiros livros estavam escritos. A palavra de Cristo, então, era transmitida de maneira oral pelos apóstolos, que foram testemunhas de tudo o que Jesus Cristo disse e de tudo o que ele fez. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Quer dizer, os cristãos deveriam estar imersos, mergulhados na palavra de Cristo, e eles deveriam instruírem-se uns aos outros. Podemos notar que o autor quer destacar a importância do convívio e do convívio na igreja, algo que, admitamos, tem se perdido um pouco com os cultos pela internet. Não que a tecnologia não seja uma coisa boa em si, mas devemos usá-la de forma a não causar prejuízos para a nossa vida cristã. Pois bem, com esta lição nós temos alguns objetivos. Primeiro, queremos lembrar que o aprendizado é um privilégio, que a Bíblia nos incentiva a aprender, que há barreiras a serem superadas e que a capacitação para aprender e ensinar está ao alcance de todos. Queremos mostrar que não é somente o pastor ou o professor que tem a responsabilidade de ensinar a palavra e o reino de Deus. Todos os cristãos são chamados a exercer o ensino mútuo. Nós queremos também tornar claro que o ensino ele se dá de várias maneiras e que as nossas vidas, o nosso testemunhos que damos são meios muito eficazes para o ensino e a aprendizagem. E ainda, lembrar que na vida cristã, o ensino e a aprendizagem devem ser constantes. Precisamos exercer o ensino mútuo de forma continuada, ou seja, devemos buscar aprender e ensinar, ou seja, instruir em todas as oportunidades. E tendo isso como expectativa, eu proponho inicialmente uma reflexão através de algumas perguntas simples. Por exemplo, o que você aprendeu recentemente que trouxe diferença para a sua vida? O que de novo você tem desejado aprender? O que você acha que durante a sua vida não aprendeu direito? A resposta a esse tipo de pergunta e a este tipo de reflexão pode mostrar o impacto do aprendizado em nossas vidas e, eventualmente, identificar a necessidade de aprendermos algo novo, que poderá provocar mudanças em nossas vidas. Nós poderemos descobrir ainda novas fórmulas menos complicadas de resolver problemas e também perceber a oportunidade de ajudar alguém a aprender algo que será transformador para a sua vida. Aprender, então, é essencial na caminhada cristã, especialmente quando se tem firme e claro o propósito de se tornar mais parecido com Cristo, que é o nosso objetivo. E a isso que o instruam-se uns aos outros se presta. É a isso que o instruam-nos uns aos outros pode nos levar. Nós queremos tratar, então, da instrução relacionada particularmente à vida cristã. E nesse aspecto, cabe lembrar o que Paulo recomendou ao jovem Timóteo. Procura apresentar-te a Deus
aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por que temos que manejar bem a palavra da verdade? Exatamente para evitar que ouçamos de Jesus a mesma resposta que ele deu aos saduceus quando eles o indagaram sobre a ressurreição. Ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que então preciso instruir-me? É claro que podemos buscar esse conhecimento individualmente, mas sempre que temos alguém para nos instruir, verificamos que esta tarefa se torna mais simples e alcançamos o objetivo de forma muito mais fácil e mais rápida. Em outras palavras, atentando para o imperativo da mutualidade cristã, instruam-se uns aos outros, nós acertaremos mais o alvo, erraremos menos. E por falar em erro, segundo os gregos, há 3 tipos de pessoas que erram: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Ora, se não sabemos, vamos perguntar. Se sabemos, vamos ensinar. E se ensinamos, vamos praticar. Parece uma forma simples para errar menos, não acham? O instruam-se uns aos outros, recomendado por Paulo, é fundamental na vida cristã. Sempre haverá alguém disposto a instruir e alguém precisando ser instruído. Daí a importância de nós estarmos abertos ao aprendizado e dispostos a ajudar alguém que precise de instrução. Porque aprender é um privilégio e isso precisa ser valorizado. Pense em quanta liberdade, quanta autonomia, quanta independência nós adquirimos ao longo da vida por causa das coisas que aprendemos com alguém. Imagine se você tivesse que dirigir com um instrutor de autoescola sentado ao lado do carro até hoje. Seria complicado. Imagine ainda quantas coisas nós aprendemos que nos deram autonomia e condições para avançarmos na vida pessoal e na vida profissional. Assim deve ser também na nossa caminhada de fé. Nós todos fomos criados por Deus com essa potencialidade de ensinar e de ser ensinados. Podemos ver uma relação clara disso, de ensinar e aprender, com o próprio Jesus. Jesus e seus seguidores. Jesus era tratado como mestre e seus seguidores eram chamados de discípulos. Vejam claramente aí a relação ensinar-aprender. O nosso imperativo na mutualidade cristã de hoje tem o ensino como foco, mas não um ensino qualquer. É um ensino que se dá entre irmãos em Cristo e sobre os valores da fé cristã. E pergunta-se, o que é ensinar nesse contexto? Há uma definição de Bailey no livro 25 Segredos para Derrotar a Crise na Comunhão, que é muito interessante. Ele diz: ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha a possibilidade e vontade de aplicá-los na mudança do seu comportamento. Ensinar, portanto, desta forma, está ao alcance de todos. É um ensino informal, onde ninguém precisa ter título de professor, mestre ou doutor. Não precisa matricular-se em curso de graduação ou curso complementar e nem estar em uma sala de aula para ensinar ou aprender. É o que acontece, por exemplo, na figura do pai, da mãe, do professor, do pastor, do irmão, do amigo, do cônjuge, do vizinho, do parente, do colega de trabalho e tantas outras pessoas com as quais nós nos relacionamos e muitas vezes nos mostram o caminho a trilhar. Essas pessoas, na verdade, são instrumentos que Deus usa numa clara prática do instruam-se uns aos outros.
E tendo consciência disso, nós devemos aprender a melhorar o aproveitamento dessas oportunidades, a explorar essas oportunidades de convivência e extrair delas ensinamentos. Por isso, nós devemos estar atentos e jamais desprezar a oportunidade de instruir e de ser instruído, ou seja, de pôr em prática este imperativo da mutualidade cristã: instruam-se uns aos outros. Nunca podemos parar de aprender. E se é assim em todas as áreas da vida, por que haveria de ser diferente na nossa caminhada de fé? É por meio do que nós aprendemos que nós somos melhores ou nos tornamos melhores naquilo que fazemos. Nós somos o que somos, em grande parte pelo que aprendemos, e pode-se dizer até que o nosso futuro pode, em muito ainda, depender daquilo que estivermos dispostos a aprender. Em síntese, instruam-se uns aos outros, quer dizer que, na vida cristã, precisamos ter disposição para ensinar. Esse aprendizado, ele pode ser adquirido por meio de um estudo sistemático, onde nós podemos acumular muito conhecimento, mas há aspectos que, para serem aprendidos, nós precisamos que alguém nos instrua. E a Bíblia é rica em ensinamentos desta espécie. Em relação ao aprendizado, que tem tudo a ver com o imperativo de hoje, instruam uns aos outros, a palavra de Deus não é omissa. Ao contrário, a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, contém inúmeros convites da parte de Deus, inúmeros exemplos da parte de Deus nesta direção. Por uma questão de tempo, não vamos mencioná-los aqui, mas é conhecido de todos. Um deles é o que está lá em Gênesis 2, no capítulo 15 a 17, quando o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu uma ordenança ao homem a respeito da árvore. De todas ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal ele não deveria comer. Note que o próprio Deus orientando diretamente o homem a respeito de algo que teria sérias consequências, e nós sabemos qual foi o resultado de não seguir esta orientação. Pois bem, há barreiras para o aprendizado. Devemos aprender, mas há barreiras. Apesar da sua importância, existem diversas barreiras, e muitas delas são criadas por nós mesmos. Uma delas, talvez a mais frequente, é a soberba, o orgulho intelectual. São aquelas pessoas que acham que não tem mais nada a aprender. A esse propósito, alguém já disse: sabemos tudo o que sabemos, mas não sabemos tudo o que os outros sabem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, ele diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Parece que não há dúvida que a autossuficiência, o orgulho intelectual, a soberba, são as maiores barreiras à prática do instruam-se uns aos outros. Quer seja por não estarmos dispostos a ser instruídos, ou porque, ao tentarmos instruir alguém, encontramos resistência em pessoas que, pensando saber tudo, não estão abertas a receber a instrução que muitas vezes é de fundamental importância para elas. Conta-se que alguém disse que iria começar um curso de teologia à noite, não porque tivesse algo para aprender, mas porque não queria ficar em casa à toa. Com certeza, essa pessoa não iria aprender nada mais, porque a sua mente estava bloqueada. Devemos fugir deste tipo de barreira, porque nós vemos que a prática do instruam-se uns aos outros exige
que nós superemos as barreiras que encontramos pela frente, porque o resultado é bastante animador. Uma outra pergunta que surge naturalmente é: como eu posso me capacitar para instruir? Nós vimos até aqui que a ordem é instruam-se uns aos outros, que aprender e ensinar é um privilégio, que a palavra de Deus nos encoraja ao aprendizado e ao ensino, e que há barreiras ao aprendizado, barreiras que podem comprometer que esse nosso imperativo se realize. E nesse contexto, é natural o questionamento. O instruam-se uns aos outros é uma ordem da mutualidade cristã, mas como posso estar apto para exercer isso? Nessa busca, muitos acham que não podem instruir porque não possuem o dom de ensino ou não estão capacitados para isso. Esse argumento ele não se sustenta. Nós podemos, inclusive, responder a isso com outras comparações. Por exemplo, todos são chamados para evangelizar, mas nem todos têm o dom de evangelista. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Todos são chamados a contribuir, mas nem todos têm o dom da contribuição com liberalidade. Isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 8. No final das contas, o certo é que todos nós evangelizamos e todos nós contribuímos. Logo, todos nós podemos instruir, podemos ensinar. E a pergunta insiste: mas como posso me qualificar? Como posso desenvolver esse dom para instruir de forma mais eficiente? Qual seria o principal requisito? A resposta, ao contrário do que pensamos, é bem simples, e encontra-se no texto central da nossa lição, nas primeiras palavras de Colossenses: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. No caso, habitar, do verbo grego, é fixar residência, é ficar na casa. Isso quer dizer que a palavra de Cristo deverá estar impregnada em nós ao ponto de misturar-se com a nossa essência. E isso não de forma superficial, mas de forma abundante. Daí tem a expressão ricamente. Deve estar ricamente habitando em nós. Se a palavra de Cristo não for superabundante em nossa mente, em nosso coração, não teremos o porquê e nem o que ensinar aos outros. E desta forma nós já vamos concluindo que estão aptos para o instruam-se uns aos outros aqueles em quem a palavra de Cristo habita ricamente, ou seja, aqueles que têm os valores da fé impregnados nas mentes e nos corações, de modo que o falar e o agir acontecem naturalmente, de forma espontânea e correta, a partir dessa expectativa. Noutras palavras, de modo que a boca fale daquilo que está cheio o coração, e no coração esteja habitando ricamente as palavras da verdade, as palavras de Cristo, como diz o nosso texto central. Esse, e apenas esse, é o segredo da capacitação para que possamos nos instruir e nos aconselhar mutuamente com sabedoria. E o dom do ensino? Entende-se que o dom do ensino, para esta prática especificamente, está ao alcance de todos. Isso porque a capacitação, ela vem do encher-se da palavra de Deus e entender para entender e explicar claramente o seu conteúdo, mas não apenas para que o próximo entenda e acumule mais conhecimento, mas, sobretudo, para que coloque em prática o aprendizado e se torne cada vez mais semelhante a Cristo em seu pensar e em seu modo de agir. Então, para instruir e ser instruído nas verdades bíblicas, não é necessário cursar teologia, nem obter qualquer outra instrução formal.
há que se ter a palavra de Cristo habitando ricamente no coração. E isso é suficiente. E isso é tudo. Dessa forma, todo crente, todo cristão está apto e tem o dever de aprender e ensinar. Um ensino que pode vir até por meio de um estudo sistemático e muito preparo intelectual, mas ainda que não seja assim, certamente produzirá muitos frutos por meio de ações, de exemplos e de atitudes, ou seja, através do nosso testemunho diário. Em 2 Coríntios 3:2, Paulo escreveu: Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Quer queiramos, quer não, os que ainda não abraçaram a fé cristã e muitos que já abraçaram estão claudicantes na caminhada de fé, estão fazendo muitas leituras e dentre essas estão lendo as páginas das nossas vidas, porque nós somos essa carta conhecida e lida por todos os homens e todas as mulheres. O saber, ele é importante, mas não é pelo muito saber e nem pelo muito falar, mas por exalar o bom perfume de Cristo, que tornamos realidade o instruam-se uns aos outros. O testemunho falará sempre mais alto. E a essas alturas, nós podemos lembrar da conhecida frase de São Francisco de Assis: pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Ou seja, nós podemos instruir e ser instruídos de maneira significativa, simplesmente a partir das nossas ações, de nossos exemplos e de nossas atitudes. Há os que acham que o instruam-se uns aos outros é impraticável, que isso não tem mais espaço na sociedade atual, onde há abundância de informação e muita informação disponível e as pessoas formulam sozinhas seus próprios conceitos e soluções. Isso é um equívoco. Não se deixe enganar. Todos sempre teremos algo a aprender e a ensinar. Por isso precisamos valorizar este item da mutualidade cristã. Instruam-se uns aos outros. Você pode achar difícil, mas experimente. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo aquilo que você mesmo achava impossível. Que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um de nós, para nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente em sabedoria. Um bom domingo, boa semana, e no próximo domingo, neste mesmo horário, participe de mais uma aula da Escola Dominical da Catedral Evangélica, por aqui ou presencialmente em nossa igreja. Obrigado.